Atenção porque vai começar a aula de matemática. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ismaele para mais uma aula de matemática do 7º ano e o EJA 3. Então, para a gente começar, vamos ver a resolução, da atividade da aula anterior. Então, pegue um caderno para vocês conferirem. Vamos lá? Na primeira questão, tem uma operaçãozinha com vírgula, 2,3 vezes 1,36. O resultado dessa operação é, a alternativa correta é a resposta 3,128. Então, quando vocês montaram, resolveram lá a continha, vocês perceberam que após o número inteiro, tem quantos números após a vírgula? Tem 3 números. Então, você desloca a vírgula 3 casas, certo? Não esqueçam disso. Na segunda questão, a gente tem aí uma operaçãozinha com fração, multiplicação de frações. Como é que a gente calcula? Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, faz o seguinte. 4 vezes 2, 8, 5 vezes 3, 15. Portanto, a fração que está representando essa operação é letra C, 8 15avos, certo? Na terceira é uma expressão, E ele quer saber quantas casas decimais terá o produto. Então, eu não estou pedindo para vocês calcularem esse produto aí. Só estou pedindo para vocês identificarem quantos números tem, após a vírgula. Quantas casas? Então, no primeiro a gente tem 2, no segundo tem mais 1, que aí dá 3, e o outro tem mais 2. Então, ao todo, vai ter quantas casas? 5 casas decimais. Então, pessoal, vamos lá para a quarta questão. Observe no folheto abaixo as ofertas do supermercado que compra. Então, eu tenho aí da mortadela o quilograma, 16,40 e do presunto, 21,50, certo? Isso é o preço que está custando. Então, ele pede para você calcular o preço de 1,3 quilos de presunto. Então, basta multiplicar. Você vai multiplicar 1,3 vezes 21, que é ali, 21,50, que vai dar, ao todo, R$ 27,95, certo? E 0,7 quilos de mortadela. Você multiplica também 0,7 vezes o valor que está ali, 16,40, que vai dar R$ 11,48, tá bom? É só multiplicação. Observem a alocação da vírgula, tá? Para vocês deslocarem. Não se esqueçam disso, senão a conta vai estar errada. E na quinta, veja como Marta calculou o resultado de 4,5 dividido por 0,3. Então, como é que ela fez? 4,5 ela multiplicou por 10, para cancelar a vírgula, que deu 45, e o 0,3 também por 10, que dá 3. E aí, dividiu 45 por 3, que dá 15. Então, quando tiver na mesma casa decimal, se não quiser multiplicar por 10, se tiver na mesma casa decimal, você pode também cancelar a vírgula e dividir normalmente, 45 por 3, certo? Aí, usando essa estratégia de Marta, qual o resultado de 0,24 dividido por 0,08? Percebam que estão na mesma casa decimal. Você cancela a vírgula e divide. 24 dividido por 8, que vai dar 3. Ou, se tem 2 números após a vírgula, você multiplica por 100, que vai dar 24 dividido por 8, que dá 3. A resposta é a letra B, certo? E para a aula de hoje, a gente vai dar continuação em relação aos números racionais, E o conteúdo que vamos abordar é o seguinte: a aplicação das propriedades operatórias em situações de cálculo envolvendo números racionais. Então, relembrando, alguns assuntos já estudados em relação aos números inteiros, que a gente tem os positivos e negativos, tem umas regrinhas de sinais para a multiplicação e divisão. Quando os dois fatores possuem sinais iguais e quando eles possuem sinais diferentes. Então, no primeiro caso,
Os sinais dos fatores vão ser iguais. O resultado da multiplicação e divisão sempre será positivo. Então, se os sinais forem iguais, resultado positivo. Por exemplo, mais 7 vezes mais 9 dá 63. Se você não quiser utilizar o sinal de mais, né? Porque quando é positivo, não precisa. Então, você pode multiplicar sem o sinal, que é 7 vezes 9. 63 dá um valor positivo. Pode também ter o sinal ali mais, né? 3,2 vezes 1,5 vai dar mais 4,8. Não precisa colocar o sinal, certo? Pode ficar 4,8. E se for menos 8 vezes menos 6? Eita, professora, agora é menos. Vai ser negativo? Não, porque os sinais estão iguais. Então, vai ficar positivo ao multiplicar. Ou menos 8 vezes menos 6, mais 48. Menos 1,2 vezes menos 0,2. Também vai ficar positivo. Os sinais estão iguais. Então, vai ficar 0,24, tá? E o segundo caso é o seguinte. Os sinais dos fatores de uma multiplicação sejam diferentes, o sinal do resultado sempre será negativo. Então, lá deu positivo. Quando for diferente, dá negativo. Então, menos 9 vezes mais 5 vai dar menos 45. Vai dar negativo. Porque menos com mais, menos. 0,5 vezes menos 0,5 vai dar negativo. Mas, professor, o primeiro não está com sinal. Quando não tiver sinal, é porque o valor é positivo, certo? E aí, como são sinais diferentes, fica negativo e o resultado aí é 0,25, tá? Lembrando sempre dessa regra em relação à multiplicação e divisão de números com sinais iguais, o resultado é positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Lembre-se disso. Então, vamos lá praticar? Ó, Luciana gosta muito de matemática e inventa brincadeiras para resolver contas. Em uma de suas brincadeiras, teve que calcular menos 1,05 vezes 1,20. Ela ficou um pouco confusa, pois além da multiplicação, tinha um sinal de mais e de menos para se preocupar. Como ela deverá resolver? Então, você vai resolver a conta normalmente, só se preocupa com o sinal depois. Primeiro, vê essa multiplicação, 1,05 vezes 1,20. E aí, calculando, né, como vocês estão vendo aí, o cálculo dessa multiplicação. Depois que calculou, soma. Somou. Se é números com vírgulas, vocês vão verificar quantos números após a vírgula. No primeiro tem 2 casas, no segundo também tem 2 casas. Então, você vai deslocar essa vírgula 4 casas. E aí fica 1,26, tá? A partir daí, fica o sinal. Não estava mais e não estava menos, não é isso? São sinais diferentes, então vai ficar menos 1,26. Quando os sinais forem diferentes, resultado negativo. Vamos ver outra questão? Numa empresa, 5/8 dos funcionários chegam ao trabalho usando transporte público. Desses, 4/5 usam o metrô. Que fração dos funcionários dessa empresa usam o metrô? Então, que cálculo eu vou fazer? Eu vou fazer o da multiplicação, certo? Então, eu vou calcular o seguinte. Esse 4/5 vezes 5/8. Por multiplicação, multiplica numerador por numerador. Então, faz 4 vezes 5, 20. 5 vezes 8, 40. Simplificando aí por 10, né? Vai dar 1/2. Ou seja, metade. Então, a fração que representa, né, os funcionários desse metrô aí, dessa empresa, que usam o metrô, é a metade, 1/2. Metade dos funcionários usam o metrô, tá? Outro método de você calcular é simplificando, tá? Se ali está 4/5 e 5/8, eu posso simplificar o 5 com o outro 5, que dá 1. Então, 4 vezes 1, 4. 1 vezes 8, 8. Dividindo numerador e denominador por 4, vai dar 1/2, certo? Isso aí é uma técnica que se chama técnica de cancelamento. Quando você dá para dividir e simplificar, né?
o número for igual ao numerador e o denominador igual, você pode cancelar. Outro exemplo. Em uma empresa, 4/5 dos funcionários corresponde a mulheres. Entre as mulheres, 1/2 delas é casada. A quantidade de mulheres casadas representa que fração do número de funcionários dessa empresa? Então, vamos ver como é que fica. Veja, mesma coisa, vocês vão multiplicar. 1/2 vezes 4/5. Que aí vai ficar 1 vezes 4, 4. 2 vezes 5, 10. Simplificando por 2, vai ficar 2/5. Ou por técnica, né, de cancelamento, você pode simplificar, que também vai dar 2/5. Então, 2/5 dos funcionários são mulheres casadas. E se for agora, né, uma operaçãozinha com vírgula. Aí vocês têm que prestar atenção no que ele está pedindo. Se ele está querendo uma multiplicação, uma divisão, tá? Então, vê só. Pedro foi ao supermercado e comprou 1,5 kg, né, de carne. Se o quilo da carne estava custando R$17,80, quanto ficou a compra de Pedro? O que é que tem que fazer? Multiplicar. 1,5 vezes 17,80. E aí, tá a conta armada, bem bonitinha para vocês verem, né? Primeiro multiplicou por 5, os valores de cima. Após isso, multiplica por o próximo número, que é 1. Feito a multiplicação, você soma. Depois que somou, você vai verificar os números que estão após a vírgula, que aí, no caso, são 3. Então, você vai andar a casa aí em 3. Vai ficar 26,70. Então, Pedro vai pagar o quê? R$26,70. E se for divisão? A gente viu as situações relacionadas, né, à multiplicação. Mas em divisão, como é que fica os números racionais na forma decimal? Ó, calculando os resultados dessas divisões aí. Vamos ver cada uma delas. Então, se eu dividir menos 2,1 dividido por 0,7. Você vai, se está na mesma casa decimal, cancela a vírgula. Vai ficar 21 dividido por 7, que dá 3. Depois faz o jogo sinal. Sinais diferentes, fica negativo. Então, fica menos 3. Se for 60,8 dividido por 4. Veja que o 4 é um número inteiro, não tem casa decimal. Então, para você cancelar a vírgula, né, você acrescenta um 0 após o 4. Então, vai ficar 608 dividido por 40, que vai dar ali, ó, 60 dividido por 40. Cabe uma vez, resta 20, desce 8, fica 280. Aí, a gente divide por 40, cabe 5 vezes, que dá 200. Resta 8. 8 não dá, acrescenta vírgula no quociente e 0 ali. Então, fica 80. Então, 40 cabe 2 vezes em 80. E aí, termina a conta. 15,2. Sinais iguais na multiplicação e também na divisão, o resultado dá positivo, certo? E aí, fica essas questõezinhas para vocês resolverem. Tá o resultado, 0,59 dividido por 0,6. Vai dar quanto? Mais 0,9. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, que é no caso da letra D, fica negativo. O que é que vocês vão fazer? Prestar atenção nas casas decimais. Na letra C, por exemplo, vai ficar 54 dividido por 60. E na letra D, 288 dividido por 48, né? Que só é cancelar a vírgula, que eles estão na mesma casa decimal. E a situação aí em fração? Ó, em um copo cabe 1/6 de litro de água. Quantos desses copos são necessários para encher uma jarra com capacidade para 2/3 de litro? Então, aí nesse caso, a gente não vai multiplicar, a gente vai dividir. E como é que a gente divide? Fração. Para dividir em fração, você reserva o primeiro, né? Deixa o primeiro, que é 2/3, e inverte o segundo, que aí fica 6/1.
e multiplica, né? 2 vezes 6, 12. 12 dividido por 3, 4. Então, são necessários aí, no caso, 4 copos para encher, tá? Então, essa foi a aula de hoje em relação aos números racionais. Espero que tenham gostado e até a próxima, pessoal!